Olá, seja muito bem-vindo ao canal Os Mistérios da Fé. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E seu like nos ajuda muito. A Ordem dos Cavaleiros Templários. Culto ou crença? Hoje, vamos mergulhar em um tema fascinante que mistura história, religiosidade e mistério. A Ordem dos Cavaleiros Templários. Afinal, o que os Templários realmente representavam? Seria a sua devoção apenas uma crença cristã, ou podemos considerá-los parte de algo maior, um verdadeiro culto com significados ocultos? Fique até o final para descobrir os segredos dessa ordem que atravessou séculos e ainda intriga o mundo moderno. A origem dos Cavaleiros Templários. Tudo começou no início do século XII, em 1119, quando um pequeno grupo de cavaleiros liderado por Hugues de Payens fundou a ordem com o objetivo de proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa. A ideia era simples, mas revolucionária. Um grupo de guerreiros monges que combinavam os ideais de uma vida religiosa com a habilidade militar. Eles se chamavam de os Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, porque sua sede inicial ficava próxima às ruínas do Templo de Salomão, em Jerusalém. Contudo, esse título humilde escondia o impacto gigantesco que eles teriam no mundo medieval. O poder e a influência da ordem. Rapidamente, os templários se tornaram muito mais do que guardiões de peregrinos. Com o apoio do Papa e de diversas monarquias europeias, eles adquiriram terras, riquezas e privilégios. Em pouco tempo, controlavam vastas propriedades e formaram um dos primeiros sistemas bancários da Europa, facilitando transações financeiras para nobres e reis. Mas essa ascensão meteórica trouxe questionamentos. Alguns historiadores acreditam que a influência dos templários ia além da política e da economia. Suas cerimônias secretas, rituais de iniciação e o simbolismo associado à ordem levantaram suspeitas sobre suas reais intenções. Era apenas fé cristã ou algo mais profundo? Os rituais secretos dos templários. Um dos pontos mais controversos da Ordem dos Templários são seus rituais de iniciação. Documentos históricos e relatos de seus acusadores afirmam que os novos membros passavam por cerimônias misteriosas, que incluíam renúncias simbólicas ao cristianismo tradicional e juramentos de lealdade absoluta à ordem. Por exemplo, em 1307, quando o rei Filipe IV da França ordenou a prisão de todos os templários, surgiram acusações de práticas heréticas. Testemunhas afirmaram que os templários adoravam uma cabeça misteriosa, conhecida como Baphomet, e realizavam rituais que envolviam beijos em locais específicos do corpo como sinal de submissão. Mas até que ponto essas acusações eram verdadeiras? Muitos estudiosos argumentam que essas histórias foram fabricadas pelo rei para justificar a destruição da ordem e confiscar suas riquezas. Por outro lado, a falta de transparência sobre seus ritos alimenta a ideia de que havia algo mais profundo acontecendo. Crença ou culto? Aqui entra a questão central do nosso vídeo. Os templários eram apenas uma ordem de cavaleiros devotos à causa cristã ou seriam parte de um culto secreto com crenças próprias? Os que defendem a ideia de que os templários praticavam apenas a fé cristã tradicional apontam para seu papel na proteção dos locais sagrados e no combate às ameaças à cristandade. De fato, a ordem era diretamente subordinada ao Papa e possuía um caráter profundamente religioso. No entanto, as lendas que cercam a ordem sugerem algo mais. Há rumores de que os templários descobriram segredos guardados no Templo de Salomão, incluindo textos proibidos e relíquias sagradas como o Santo Graal e a Arca da Aliança. Essas descobertas teriam dado à ordem um conhecimento esotérico que poderia explicar sua ascensão e sua queda repentina. A queda dos Templários. Como uma ordem tão poderosa chegou ao fim? Em 1307, Filipe IV da França, atolado em dívidas com os Templários, convenceu o Papa Clemente V a iniciar uma investigação. Em 13 de outubro daquele ano, centenas de cavaleiros foram presos e acusados de heresia, sodomia e adoração a ídolos. Os interrogatórios, muitas vezes acompanhados de tortura, geraram confissões forçadas. Em 1312, a ordem foi oficialmente dissolvida e seus bens foram confiscados. 2 anos depois, Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários, foi queimado na fogueira, mas não antes de lançar uma maldição sobre os responsáveis por sua morte. Curiosamente, tanto Filipe IV quanto Clemente V morreram poucos meses depois. Esse episódio dramático deu origem a diversas teorias de conspiração.
Seria a destruição dos Templários um esforço para eliminar uma ameaça espiritual ou um simples golpe político? O legado dos Templários. Mesmo com o fim oficial da Ordem, seu legado permaneceu vivo. No Renascimento, muitos escritores associaram os Templários a sociedades secretas, como os Rosa-Cruzes e os Maçons. Essas conexões, embora sem provas concretas, ajudaram a perpetuar o mistério em torno dos Cavaleiros. Nos tempos modernos, os Templários inspiram tudo, desde romances históricos, como o Código da Vinci, até teorias da conspiração envolvendo governos e religiões. Mas por que continuamos tão fascinados por eles? Temas ocultos e símbolos místicos. Os Templários deixaram um rastro de símbolos que muitos acreditam conter mensagens ocultas. O mais famoso é a Cruz Templária, uma cruz vermelha em um fundo branco, que simbolizava sua dedicação à causa cristã. No entanto, algumas interpretações sugerem que os símbolos templários tinham significados esotéricos ligados a antigas tradições. A suposta conexão com o Baphomet também contribuiu para a visão dos Templários como um grupo místico. Para alguns estudiosos, o Baphomet não passava de uma invenção de seus inimigos, enquanto outros acreditam que ele representava um conhecimento proibido transmitido pela Ordem. Cultura pop e Templários hoje. É impossível ignorar como os Templários permanecem relevantes na cultura pop. Filmes, jogos e livros frequentemente retratam a Ordem como guardiões de segredos antigos, guerreiros sagrados ou até antagonistas em tramas cheias de conspiração. Um exemplo notável é a franquia de jogos Assassin's Creed, onde os Templários são retratados como uma organização que busca o controle mundial. Embora fictícios, esses retratos reforçam a imagem de que os Templários eram mais do que guerreiros cristãos. Culto ou crença? A resposta. No final, a questão os Templários eram um culto ou uma crença, talvez nunca tenha uma resposta definitiva. A história oficial nos mostra uma ordem profundamente cristã, mas as lendas e teorias sugerem algo mais complexo, envolvendo segredos, simbolismo e até práticas esotéricas. O que podemos afirmar é que os Templários nos deixam uma lição importante sobre como o poder, a fé e o mistério podem se entrelaçar. Eles eram humanos, e sua história reflete as contradições e aspirações da humanidade. A busca por um propósito maior, o uso da religião como ferramenta política e o fascínio pelos mistérios da fé. E você, o que acha? Os Cavaleiros Templários eram apenas devotos cristãos ou guardiões de segredos ocultos que desafiam a compreensão? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima, onde continuaremos desvendando os mistérios da fé.